Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então, galera, hoje vamos falar sobre a farmacologia tanto dos agonistas e antagonistas adrenérgicos, que agem normalmente no sistema nervoso autônomo. Vamos falar tanto sobre aquelas moléculas que são fabricadas ou produzidas pelo próprio corpo, assim também como os medicamentos que se utilizam, no caso, para tratar essas exacerbações, né, que muitas vezes o corpo produz quando o sistema nervoso autônomo simpático ele é ativado. Então, vamos lá. Importante lembrar que para a gente ter uma resposta, seja dada pelos ligantes endógenos que são produzidos pelo corpo, ou, no caso, pelos medicamentos, sejam agonistas ou antagonistas. Agora a gente vai começar a falar sobre os agonistas, obviamente, né? A gente depende bastante do que? Dos receptores, como lembra, né? Em outras aulas a gente fala que a importância desses, desses receptores é importante porque tem que ter um número adequado, senão isso aí não dá certo, tá? Então o que é importante? É o número e proporção desses receptores, que no caso, na parte adrenérgica, a gente vai ter dois tipos de receptores. Vamos ter, no caso, os alfa-adrenérgicos e os beta-adrenérgicos, como estou mostrando nessa parte, tá? Então, aqui importante, alfa e beta-adrenérgicos. Obviamente, esses são os que vão ser ligados pelos neurotransmissores ou pelas catecolaminas. E no caso, as catecolaminas endógenas, que são aquelas que são produzidas pelo próprio corpo, nós vamos ter três tipos: a epinefrina, também chamada de adrenalina, a norepinefrina ou noradrenalina e a dopamina. Tá? São essas três que são produzidas pelo corpo, mas elas também são sintéticas, e já vamos ver as características que elas têm umas com as outras. Beleza, aqui eu estou mostrando só algumas das relações dos medicamentos presentes na atualidade e que eles se interagem no caso de agonistas. Estamos falando de agonistas adrenérgicos, obviamente, que vamos ter também Vamos ter três tipos, aqueles que são de ação direta, os de ação indireta e os de ação mista, né, no caso. Podem observar aqui, vários deles são os principais, aqueles que estão com asterisco, são uns dos que são mais utilizados. E temos outros também, né, que são utilizados, por exemplo, na parte, no caso, respiratória, principalmente, né? Já vamos ir falando deles. Aqui temos outros que são psicoestimulantes, no caso de ação mista. Bem, no caso, a maioria de medicamentos tem estrutura parecida com as catecolaminas. Obviamente, muitos dos medicamentos que a gente mostrou na lista anterior, eles provêm, no caso, daquelas catecolaminas que são produzidas pelo corpo. Então, todo é parecido, né? Obviamente, porque o medicamento tem que ser parecido, senão ele não vai se encaixar no receptor, né? Como tínhamos visto. E as vantagens destes medicamentos agonistas colinérgicos e que eles apresentam uma biodisponibilidade oral, embora seja pouca, mas eles apresentam. Quando a gente comparou com os colinérgicos, que eles não apresentam biodisponibilidade oral, porque eles são obviamente destruídos pelos sucos gástricos, né, no caso, que diminuiria bastante. Já estes aqui são utilizados. Só que sim, normalmente alguns desses aqui são muito utilizados na urgência e emergência, em situações de urgência e emergência, e muitas vezes eles vão ser obviamente utilizados por via parenteral, né, principalmente intravenosa. Então, umas vantagens que também tem, no caso, essa biodisponibilidade oral. E também elas têm um aumento do tempo de ação, tá? Elas têm um tempo de ação bem melhor, né, comparado com outros. E também elas conseguem ser mais seletivas através do mecanismo de especificidade que elas têm por subtipos de receptores adrenérgicos. Já vamos falar disso, né? Que temos alfa 1, alfa 2 e dos beta 1, 2, 3 e 4, né? Normalmente. Obviamente, essa especificidade, seletividade, isso vai fazer com que aumente a atividade terapêutica e diminua os efeitos adversos, como sempre a gente falou, né? Qual que é a principal
características do medicamento, né, as propriedades ideais, que ela seja específica, que ela seja seletiva, né, porque com isso, como eu estou repetindo aqui, vai aumentar a atividade terapêutica e principalmente diminuir os efeitos adversos. Beleza, galera? Tá? Dá uma pausa se precisar ir para pegar um lanchinho, alguma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Então, aqui temos os adrenoceptores, que são receptores adrenérgicos, tá? Isso aqui não é medicamento ainda, são onde os medicamentos, onde as catecolaminas endógenas ou ligantes endógenos vão se ligar nos receptores. Então, dentro dos receptores alfa, como a gente falou, temos dois tipos, os alfa 1 e os alfa 2. Os alfa 1, basicamente, eles estão localizados anatomicamente aonde? Na musculatura lisa vascular dos vasos. Ela está presente também no esfíncter do trato gastrointestinal. Aí temos vários, né? Vários esfínteres, por exemplo, o esfíncter pilórico. E também no esfíncter da bexiga, também. Temos também nos músculos dilatadores da pupila. Então, se são músculos dilatadores da pupila, vão provocar midríase, né? Concorda? Beleza. Também os músculos piloeretores, vesículas seminais, prostáticas, canais deferentes, também estão presentes nas glândulas salivares submaxilar e também nos tubos renais. Então são os locais onde a gente vai encontrar esses adrenoceptores tipo alfa 1. Já temos agora os alfa 2. Os alfa 2 eles não têm tanta localização, né, principalmente, né, em comparação com os alfa 1, eles estão presentes na musculatura longitudinal e circular do trato gastrointestinal, tá? Então, obviamente, em comparação com os A1, né, não apresentam essa localização. Também estão presentes em células beta-pancreáticas. Então, você fica pensando, vai participar na célula beta-pancreática. Isso tá envolvido com a insulina. Pode ser, vamos lá ver mais para frente. E que efeitos vão provocar se esses receptores são ativados? Então vamos falar com os alfa 1 e alfa 2. Obviamente aqui, né, estamos falando dos que a gente falou antes, né, que são a localização anatômica. Agora a gente vai falar quais que são os efeitos. Então os alfa 1, eles vão provocar vasoconstrição, claro, como tínhamos visto, né, eles estão localizados, vão mexer na musculatura lisa vascular, então podem provocar vasoconstrição se eles são ativados. Aumento da resistência periférica, aumento da pressão arterial, no caso, né, porque se mexe com vasos, então vai provocar isso. Do músculo dilatador da pupila, então vai provocar midríase. Também mexe com a musculatura, o esfíncter da bexiga, então vai provocar um fechamento, um maior fechamento do esfíncter interno da bexiga, o que vai provocar, né, que a pessoa não consiga fazer a eliminação urinária. Isso aqui é no alfa 1, né, que a gente já falou agora há pouco. Agora os alfa 2, basicamente, eles apresentam inibição da liberação de norepinefrina, né, outra famosa catecolamina produzida pelo corpo, e também é um medicamento, que é a noradrenalina, a mesma coisa, a norepinefrina, então a famosa nora, né, que normalmente nos hospitais se fala, a nora, então já vamos falar isso. Aí também temos que ele vai provocar, inibir, basicamente, que é tudo inibição da alfa 2, inibição da liberação de acetilcolina, então ela vai mexer também com a parte colinérgica. Tá? Então, isso pode causar algum tipo de efeitos colaterais muitas vezes, tá? Então a gente vai ver isso. E por último, inibição da liberação de insulina. Então, se se evita, já que mexe nas células beta-pancreáticas, se inibe a liberação, então não vamos ter insulina no sangue. Então, isso pode provocar picos de quê? De hipo-hiper. Na hora você falou de hiperglicemia, obviamente, porque a glicose vai ficar solta, fazendo o que ela quer. Beleza, galera? Então vamos lá para os próximos. Agora a gente vai falar dos beta, né? No caso, já tínhamos falado dos alfa, agora dos beta. Então nós temos 4 tipos de receptores até o momento, né? No caso, identificados, mas somente o primeiro e o segundo, né? O beta 1 e o beta 2 são os que mais têm maior atividade terapêutica, tá? Ou seja, comprovada, já está há muito tempo
no mercado, muitos medicamentos já são conhecidos, né? Então, onde que fica o beta-1? O beta-1 está presente no coração, nos rins e nos adipócitos, que são as células do tecido adiposo, né, da gordura. E os beta-2 estão presentes também no coração, já em vasos bronquiais, então está envolvido o sistema pulmonar, vias aéreas inferiores, e também nos vasos geniturinários também. Musculatura lisa também presente e esquelética, que é uma grande diferença a gente compara com a dos alfa, que eles não tinham musculatura lisa envolvida. São os mais conhecidos, tá? O beta 3 e o beta 4, maiormente, eles são recentes, embora, né, tenham sido conhecidos recentemente, mas o beta 3 está presente também no tecido adiposo, no coração e músculo liso vascular e geniturinário. E o beta 4 está localizado anatomicamente no tecido adiposo e o coração. Esses dois aqui, eles, em comparação dos beta 1, eles precisam ainda mais ativação, ou seja, mais quantidade, no caso de substâncias que ativem eles, uma maior ativação em comparação com os beta 1 e 2, tá? Por isso que eles são diferenciados. E, obviamente, os medicamentos que estão envolvidos, como a gente vai ver em breve, representam outros fins terapêuticos também, principalmente do beta 3. Então, os efeitos quando são ativados esses receptores beta 1 e beta 2, basicamente, a gente vai ver, por exemplo, do beta 1, a taquicardia que provoca, o aumento da lipólise, aumento da contratibilidade do miocárdio, aumento da liberação de renina, né, que isso também está envolvido com a pressão arterial, com arritmia. Esse aumento da contratilidade do coração pode levar a uma arritmia, aumento da lipólise, quebra de lipídios. E já dos beta 2, já temos vasodilatação, né, porque tem vasos envolvidos, como tínhamos visto, broncodilatação, porque está envolvido com o músculo bronquial, né, então vai provocar broncodilatação. Em comparação, diminuição da resistência periférica, que esse aqui se opõe, né? Lembra agora há pouco do alfa 1, que ele provoca aumento da resistência periférica? Esse aqui não, ele diminui. Tá? Assim mesmo vai ter aumento da glicogenólise hepática e muscular também, né? Vai perder, né? No caso, geração de glicose que se armazena no fígado e no músculo. Aumento da liberação de glucagônio, né? O glucagon, é importante nesse mecanismo, no caso de aumentos ou liberação, no caso de glicose, e o relaxamento da musculatura uterina. Beleza, galera? Vamos lá. E assim, vamos falar um pouquinho do beta 3, assim, nem vamos falar do beta 4, porque ele ainda está mais desconhecido. Então, o beta 3, a gente tem visto vários medicamentos que estão assim ainda em estudo, em fases de estudo, mas normalmente esse receptor beta 3 é ativado para maiores concentrações de catecolaminas do que os outros dois subtipos. Aquilo que tínhamos falado agora há pouco, precisa de mais dosagem, de um maior grau de concentração para ser ativado, porque ele, com as concentrações com a qual trabalha beta 1 e beta 2, não ativa esse receptor beta 3, tá? Então ele precisa muito, né? O perfil farmacológico, ou seja, que é parecido, que pode ser mais comparado com esses adrenoceptores, tem um medicamento que a gente vai falar dele agora há pouco, que é o isoproterenol, também conhecido como isoprenalina, mas o isoproterenol mais conhecido, que ele é parecido, ele é um similar do que da norepinefrina, né, no caso, que é importante na produção dessa adrenalina. Tá? Normalmente, como eu falei, os beta 3 estão sendo submetidos a estudos clínicos. Temos 3 fármacos que eu vou mostrar para vocês, né? Que tem o Solabregon, né? Que está sendo utilizado para tratar síndrome de bexiga hiperativa. Já tínhamos falado disso em colinérgicos também, né? Antagonistas principalmente, e intestino irritável. Dentro deles vamos ter um que é o Mirabegron, que é um dos mais conhecidos, que ele é utilizado mais que tudo para bexiga hiperativa.
E temos esse aqui, depois dá uma olhada, no caso procura, né, para saber sobre esse amebragon, né, ele ainda tem o nome da molécula, porque significa que ele ainda está em fase de estudo, no caso não tão desenvolvido, mas ele tem apresentado, no caso, tem apresentado um efeito positivo para diminuir ou para tratar a depressão, quadros depressivos, beleza, galera? E temos um conhecido, né, que é o Nebivolol, que é um bloqueador, no caso dos beta, dos adrenoceptores beta de terceira geração, que foi descrito como um agonista do beta 3, né, e está presente em coração e vasos. Então a gente vai falar um pouquinho. Bem, então vamos falar sobre as catecolaminas endógenas, tá? São as que elas produzidas, mas elas também estão no mercado como sintéticas, mas vamos falar delas. A epinefrina, também chamada de adrenalina, ela é, no caso, um agonista, porque estamos falando de agonistas, não tão seletivo, nada seletivo, já que ele vai reagir tanto com receptores alfa e beta, no caso. Quando a gente observa que ela pode provocar o quê? Broncodilatação, né? Então a gente tínhamos falado de broncodilatação em beta 2, né? Agora há pouco, dos efeitos, e também pode aumentar a contração miocárdica, né? A contratibilidade e a frequência cardíaca, né? Então isso pode estar associado com o aumento da pressão arterial, só que vai ser em altas doses, né? No caso. Tem-se observado que nas vísceras do trato gastrointestinal, vísceras abdominais, ela vai causar o que? Vasoconstrição. É porque ela interage basicamente, né, com o receptor alfa-1. Lembra que tínhamos falado? Vasoconstrição lá nos efeitos dos receptores? Então é alfa-1, ela é bem específica. Ou pode provocar também um relaxamento do músculo esquelético, porque ela é beta 2. Lembra que tínhamos falado? O músculo, no caso, interage com o músculo liso como esquelético, né, que é uma característica importante. Bem, aqui embaixo estou mostrando só que altas doses, no caso dessa epinefrina, podem causar vasoconstrição e aumentar a pressão sanguínea. Beleza, galera? Já se você diminuir essas doses, ela se torna, né, o efeito principal, que é vai diminuir a pressão sanguínea, porque é receptor beta 2. E no final, né, tem que ter cuidado, porque ela sempre pode levar esse paciente a ter uma arritmia. Bom, aqui estou mostrando a molécula e os medicamentos, né? Epinefrina de 1 mg, todos em ampolas. A norepinefrina, que a gente já vai falar dela daqui a pouco, né? Também 4 ml em ampolas, todo via endovenosa. Mas a epinefrina também pode ser administrada por aerossol, ou seja, inalatória. Ela tem por via parenteral dela, a mais comum é intravenosa, e também por via oral, que isso depende no país, né? Por exemplo, aqui no Brasil é normalmente mais intravenosa, mas assim, em outros países tem as outras vias de administração presentes. Obviamente ela é excretada pela urina, tá? Então a gente vai encontrar epinefrina na urina, um metabólito, né, na verdade. Que mais ela também vai estar envolvida? Com o aumento do que? Da glicogenólise hepática e muscular. Lembrando que essa glicogenólise é uma via que causa degradação do glicogênio com o objetivo, obviamente, de atender às necessidades metabólicas do organismo. Então, ele vai aumentar, né, essa função. E ela também vai inibir a secreção de insulina, já que trabalha, né, no caso, com células beta-pancreáticas, que são específicas do receptor beta 2. Ela não é ativa oralmente, então, porém, né, não é ativa tanto, mas ela pode ser administrada. Ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela não é lipossolúvel, tá? E ela é excretada na urina. Aplicação clínica são várias, né? Ressuscitação cardiorrespiratória, a principal delas, para tratar alguns tipos de crises alérgicas e também para um prolongamento da ação de anestésicos locais, quando ela é combinada com anestésicos locais, por exemplo, lidocaína. Ela também é um agente vasoconstritor e hemostático tópico. Bem, agora entremos na parte da norepinefrina, ou também chamada de noradrenalina.
ela já é um pouco mais específica, 50% mais específica, e ela é, no caso, um específico, mais ou menos 50, né, como eu tinha falado, porque ela só interage com o receptor alfa. Só que dentro do alfa, você sabe que temos o alfa 1 e o alfa 2. Então, os efeitos dessa norepinefrina é vasoconstrição da musculatura lisa vascular, tá? Ele vai provocar dilatação da pupila, então agente midriático, e estimulação de glândulas sudoríparas, né? Assim mesmo, vai aumentar o tônus da musculatura lisa uretral, né? Na uretra principalmente. Ela também, igual que a epinefrina, elas predispõem à arritmia, tá? Já que elas causam um aumento da contratibilidade e irritabilidade miocárdica, como normalmente chamada. Ela também não é ativa oralmente, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, não é lipossolúvel, tá? E ela também é excretada pela urina. Aqui tem umas siglas, MAO e ACOMT. Eu explico essa parte porque, como ela é administrada por via endovenosa, intravenosa, parte dela ela vai ser que inativada por enzimas. Sempre tem enzimas que vão começar a inativar, a degradar tudo que esteja sobrando demais no corpo. Nesse caso, a mão é a enzima monoaminoxidase e a COMT é a enzima catecolortometiltransferase, tá? Então são essas duas, só para você saber. Aplicação clínica, agente vasoconstritor e antiasmático, principalmente, né? E agora temos a dopamina. A dopamina, basicamente, né, é um precursor da neuroepinefrina, tá? Para sua liberação, né? Ele é um precursor da liberação de norepinefrina. Ela tem no caso, uma ação nos receptores alfa e beta 1, mas isso aí depende dose dependente, tá? E normalmente, se diminuímos as dosagens, né, as doses, ela vai ter um efeito vasodilatador. E isso vai ser, obviamente, né, em receptores dopaminérgicos, principalmente no tecido vascular, renal, mesentérico, coronário e intracerebral. Esse aqui já, né, quando a gente fala, ele sim entra no sistema nervoso central. Aqui temos a dopamina e as ampolas. Aqui seria, obviamente, as sintéticas, né? Bem, galera, agora a gente vai falar das catecolaminas sintéticas, ou seja, medicamentos que foram feitos a partir das catecolaminas, no caso que estamos falando agora, né, das catecolaminas endógenas, agora só sintética. O isoproterenol, temos o primeiro, o famoso Isuprel, também um nome comercial, tá? Ele estimula receptores beta 1 e beta 2, então ele é específico de beta-adrenérgicos, no caso. Tem uma ação insignificante em receptores alfa, então não causa nenhum tipo de efeito, no caso, então não é para se preocupar, tá? Obviamente, ao ser beta 1 e beta 2, como tínhamos visto nos efeitos, ele vai aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco vai ser aumentado e a contratibilidade, que também pode estar envolvido, no caso, em predispor uma arritmia como um efeito adverso. Ele é um dilatador de arteríolas, né, um vasodilatador, músculos esqueléticos, beta 2 específico, e um broncodilatador potente, tá? Também, beta 2. Os efeitos adversos que tínhamos falado, né, predispõem à arritmia, que é parecido com a epinefrina ou adrenalina. Temos outro medicamento que é a dobutamida. A dobutamina é restrito somente a hospitais, principalmente, né? Obviamente, ele é um filho da dopamina, porque ela foi criada a partir da dopamina. Obviamente, ela é ativa, no caso, 100% em beta 1 e beta 1 e alfa 1 em menos ou igual a 50%. Então ele tem uma especificidade total em beta 1, tá? E menos de 50% em beta 2 e alfa 1. Ela não causa liberação de norepinefrina, como faz a dopamina, o que é o grande sacada, né, desse medicamento, porque se ele vai liberar norepinefrina, aí já causa outro tipo
de efeitos, tá? Então ele é excelente por isso. Ele é muito utilizado na urgência e emergência. A gente observa bastante isso como antiarrítmico também. A ação que ela produz é um aumento da contratabilidade miocárdica, então é um antiarrítmico, e que normalmente, né, para tratar insuficiência miocárdica, só que é de curta duração, né, até lá, numa estabilização do paciente, quando ele chega, por exemplo, vítima de um acidente, né, e está desmaiando inconsciente, tá? Também pode ser tratamento de insuficiência cardíaca aguda, né, temos a aguda e a de choque. É a administração contínua via intravenosa, tá? Os efeitos colaterais que normalmente ela apresenta vai ser problemas no trato gastrointestinal e daqui arritmias, então vai ter uma taquicardia elevada. Até aí, galera, tudo bem? Então vamos lá. Dentro desses outros agonistas, agora vamos começar a falar beta-adrenérgicos, né? Porque estávamos falando os anteriores que a gente todos beta-adrenérgicos, aí daí falamos sobre os que são, no caso, agonistas, aqueles que são catecolaminas endógenas e os que são catecolaminas sintéticas, né, que a gente estava falando. Então, a gente temos outros que são mais envolvidos para problemas respiratórios, por exemplo, temos o fenoterol e o salbutamol, terbutalina, o formoterol e o salmeterol. Qual que é a diferença deles? Obviamente, o fenoterol ele é para tratamento de broncoespasmos agudos, tá, gente? Já o salbutamol para broncoespasmos também agudos, né? E a terbutalina, formoterol e salmeterol, eles são específicos para tratamentos longos, né? Broncoespasmos longos, principalmente. Então, a gente tem que observar que eles relaxam, né? Se são broncodilatadores, eles vão relaxar a musculatura lisa brônquica, principalmente, mas elas também trabalham com a musculatura lisa uterina e vascular. Os efeitos colaterais que elas podem causar, basicamente, aumento da frequência cardíaca e distúrbios cardíacos. Tem que ter cuidado, né? E isso se enfatiza bastante, o cuidado com pacientes que têm uma doença cardíaca pré-existente, né? Cardiopatas, no caso que sejam hipertensos ou que tenham algum desordem endocrinológico, principalmente hipertiroidismo, algum tipo de distúrbio com convulsão, ou que seja, ou que tenham diabetes, né? Porque lembra que tínhamos falado, né? Como interagem com beta 2, então eles podem interagir com células beta, no caso do pâncreas. Agora entramos a falar sobre os agonistas alfa-adrenérgicos, tá? Os alfa-adrenérgicos a gente vai encontrar a fenilefrina, tá? Que é sintético, obviamente, e ele é ativo nos receptores alfa-adrenérgicos pós-sinápticos, tá? Ele também, se aumentar a doses, ele trabalha em receptores beta, tá? Só em doses altas. Então, ele não é tão específico mesmo. Normalmente a gente observa ele para trabalhar, né, no caso de glaucoma, né, no olho, quando você faz o exame, né, para observar o olho, porque aquele é um agente midríatico que ele dilata, no caso, a pupila do olho. Ele também pode ser utilizado como por um descongestionante nasal e também auxilia, no caso, no controle da epistaxe. O que é a epistaxe? Esse nome é dado a qualquer tipo de perda de sangue pelo nariz, tá? Pelas narinas ou através do nariz. Beleza, galera? Vamos lá. Tá fazinho, né, gente? Beleza. Agora vamos falar da efedrina e a fenilpropanolamina, que eles são parecidos, né? Basicamente, eles são sintéticos também, já não são tão seletivos, que eles estimulam indiretamente alfa e beta, tá? E eles provocam liberação de norepinefrina dos neurônios simpáticos, e isso aí é um pouco complicado, tá? E a ação basicamente vai ser aumentar o tônus do esfíncter uretral, tá? O uso prolongado pode provocar taquifilaxia,
que é a perda da sensibilidade, o seu medicamento com uso crônico, uso prolongado, vai perdendo efetividade. Beleza, galera? Os efeitos colaterais, aqui fixa nessa parte importantíssima, que eles vão provocar, no caso, hipertensão, aumento por causa do aumento da frequência cardíaca, broncodilatadores, são anorexígenos, então vai perda de apetite, e aumento da pressão intraocular, tá? O qual é perigosíssimo em pacientes que têm glaucoma. Aí temos outro também pouco conhecido, na verdade, a xilacina, a medetomidina, que eles são receptores alfa-2 adrenérgicos, embora eles sejam seletivos, né? São muito utilizados na sedação e na analgesia. Aqui, galera, um quadro resumão de tudo que a gente estava falando, né? Você pode fixar mais nesse quadro que é muito importante. No caso, aqui temos o tecido, que tipo de receptor a gente encontra. É um resumo de tudo que a gente estava falando, o efeito e as ações opostas que normalmente encontra. Aqui temos outro, né, que tem dos usos terapêuticos dos agonistas adrenérgicos, ou seja, todos os medicamentos que a gente estava falando, né, no caso. Bem, galera, então a gente vai falar agora do farmacologia dos antagonistas adrenérgicos. Esse aqui é antagonista, já tínhamos falado dos agonistas adrenérgicos. Vamos lá, então. Já aqui nos antagonistas alfa-adrenérgicos, vamos ter tanto os alfa-adrenérgicos como os beta-adrenérgicos. Obviamente são antagonistas, então eles são simpaticolíticos, eles vão quebrar, vão inibir, bloquear ações do sistema simpático, né? Obviamente ações exacerbadas normalmente. Aí temos dois medicamentos importantes, a fentolamina e a fenoxibenzamida, sendo a fenoxibenzamida mais importante. Elas têm um efeito de bloqueio, né, antagonista dos receptores alfa-1, o qual provocam vasoconstrição, né, como tínhamos visto os efeitos de alfa-1, porque é vasoconstritor, o qual no caso, vai diminuir a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca. Tá? Ele é muito utilizado no tratamento de hipertensão causado por um tumor raro, né? Na verdade, que é esse feocromocitoma, que é um tumor que raro, na verdade, que se desenvolve na região interna das glândulas suprarrenais. Essa fenoxibenzamida por via oral, né, como tínhamos falado, né, que tanto agonistas como antagonistas, alguns deles têm uma administração oral, via oral, tá? Ela vai inibir a captação de catecolaminas, obviamente, catecolaminas endógenas, né? E também outra coisa interessante, que se as doses aumentarem desses dois medicamentos, eles também vão agir no caso, para bloquear outras ações, né? Como tem um bloqueio dos receptores alfa, eles vão provocar também bloqueio das ações antisserotoninérgicas. Então a gente envolve com um medicamento antidepressivo, anticolinérgica, se for algum medicamento colinérgico, e antihistaminérgicas, que são aqueles que envolvem, né, medicamentos antihistamínicos. Então é perigoso isso. O efeito colateral, basicamente hipertensão, miose, que já é o oposto, né? Já não é midríase, é miose, tem uma contração do músculo, aumenta a pressão intraocular, taquicardia e constipação intestinal. Temos outro medicamento que é a prazosina, que é específico dos receptores alfa-1. Ele foi utilizado, falo que ele foi porque já não é muito, né? Temos os medicamentos que são especificamente para antihipertensivos, então temos tratamento esse prazosina, utilizado para hipertensão e também como vasodilatador. Ele inibe a liberação de norepinefrina, então ela não causa esses problemas que tínhamos falado anteriormente. Reação adversa a essa prazosina, que pode causar o fenômeno de primeira dose, que é um tipo de hipotensão. Tá? Essa primeira dose, a gente pode falar que está marcada com uma hipotensão postural, que ocorre 30 a 90 minutos após a administração do medicamento. Então tem que se controlar esse paciente após
ser administrado essa prazosina dentro dos próximos 30, 90 minutos para ver como que se dá esse efeito de primeira dose, se acontece ou não. A administração vai ser através de via oral, intramuscular ou intravenosa. Bem, temos também agora os antagonistas alfa-adrenérgicos. Aí temos basicamente esses dois, são seletivos, a ioimbina, a tolasolina e a tipemazol. O uso basicamente é antagonizar os efeitos sedativos dos alfa-2 agonistas. Lembra que tínhamos falado dos alfa-2 agonistas, xilacina, por exemplo, meditomidina. Então, esses são os que vão a tratar esse ou inibir os efeitos, por exemplo, um efeito que teve muito grande, né, desses alfa-2 agonistas. Então, você vai tratar com quem? Com esses bloqueadores dos alfa-2 seletivos. Beleza, galera? A gente vai falar agora dos antagonistas beta-adrenérgicos. Os antagonistas beta-adrenérgicos, a gente estava falando dos alfa, né? Agora estamos falando dos beta. Temos, por exemplo, o propanolol, que ele não é seletivo, e ele é utilizado no controle da hipertensão e também como antiarrítmico. Ele é mais antiarrítmico, no caso, né, do que hipertensivo, mas ele tem também essa função. Temos outros medicamentos como o atenolol, o metoprolol, o esmolol, que não coloquei aqui. O atenolol, o metoprolol são antiarrítmicos, tá? Seletivos de beta 1, né? O qual torna excelente. Temos também o timolol, que é beta 2 seletivo e é muito utilizado para diminuir a pressão intraocular em casos de glaucoma, uma aplicação tópica, obviamente, né? Através de colírios, né? Principalmente. Aqui esse propanolol, ele também tem um efeito de broncoconstrição, tá? Tem um efeito de broncoconstrição. Também tem um efeito também de vasoconstrição periférica e ele ajuda a reter maior retenção de sódio. E no caso, ele igual que os outros medicamentos, ele vai, no caso em menor frequência, tratar com o débito cardíaco diminuído. Então vai ter uma diminuição do débito cardíaco, né? Isso não somente o propanolol, tem os outros, né? Metoprolol, nebivolol, atenolol e acebutolol. O que acontece então para a gente utilizar esse propanolol? Por exemplo, colocamos um exemplo aqui que eu coloquei. O paciente em repouso, uma pessoa qualquer, ela, quando está em repouso, obviamente vai ter um bloqueio dos receptores beta 1, né, no qual isso vai causar que tenha uma frequência cardíaca diminuída, né? Também a contração do coração também é diminuída, obviamente tudo isso acontece de forma tranquila, né? Sem influência do tono simpático, não esqueçam, né? Agora, se o coração ou o paciente começa a fazer exercício, lembra que tínhamos falado, né? Essa parte do simpático, que ele pode ser ativado por exercícios intensos, coisas muito intensas, né? Então, esse exercício vai ter uma influência do tono simpático e isso vai causar estresse, isso pode causar insuficiência cardíaca. Então, nesse momento, a gente administra o antagonista beta 1, né? E aí, isso vai diminuir a frequência cardíaca máxima e a contração miocárdica, levando esse paciente, né, a uma estabilidade. Um efeito do propanolol, por exemplo. As reações adversas, temos fadiga, broncoconstrição, arritmia após interrupção abrupta do uso, então tem que ter cuidado com isso. O desmame medicamentoso tem que ser aos poucos e também provoca disfunção sexual. Já os agonistas, já os receptores beta 2 quase não participam no controle do tono vascular, né? Sabemos que antagonistas de receptores beta 1 diminuem pouco o efeito na pressão sanguínea, antagonistas beta 2 diminuem a pressão arterial, obviamente em pacientes hipertensos somente, e aqueles que bloqueiam receptores beta 2, né, vão trabalhar na musculatura lisa, provocando broncoconstrição. Então tem que ter cuidado, porque se imaginemos um paciente que ele tem asma, mas ele é hipertenso e ele toma um desses medicamentos que são antagonistas beta-adrenérgicos, o que isso vai causar?
Vai diminuir a hipertensão, mas vai provocar uma crise asmática, por exemplo, tá? Outra coisa interessante desses beta-2, esses agentes, é que eles interrompem o metabolismo hepático da glicose. Então, obviamente, vai interromper a o início, né? Não é a glicogenólise, tá, gente? É a glicogênesis, na verdade, a criação de glicogênio no tecido hepático. Então, interrompe, não dá, não tem como acontecer. Aqui temos um quadrinho específico importante para você ler, né? Os usos terapêuticos, né? Do propanolol, por exemplo, que nós tínhamos falado. Aqui do timolol, que a gente falou. Nadolol, atenolol. Metoprolol, que a gente falou. Nebivolol. Também temos outro, né? O carvedilol, também muito utilizado na hipertensão. Beleza, galera? Então seria isso aqui, as referências, tá? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? A gente dá essa força para a gente chegar até os 1000 inscritos, falta pouco, conto com a ajuda de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ah, para você entrar é só clicar nesse link, no caso, tá, gente? Obrigado aí para vocês, deixo essa frase, não siga a bula de quem vive comprimido. Aqui meus dados, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Valeu, galera. Tchau, tchau.